Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário. Nesse programa eu ajudo produtores a ter lucro de R$500 a R$1.000 com confinamento simples mesmo, começando do zero. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa edição do podcast. E hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de lucro, sobre a construção do lucro em propriedades pequenas, porque alguém me perguntou assim, Marcelo, é o seguinte, é possível realmente ter lucro de R$500 a R$1.000? É possível viver de gado numa propriedade de 25 hectares? É justamente essa pergunta que motivou essa edição do programa. Talvez 25 hectares seja muita terra para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas é considerado uma propriedade pequena. E aí, o que a gente faz? O que você consegue fazer aí com uma propriedade de 25 hectares? Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Aqui a gente ensina pessoas a construir lucro com pecuária de corte. Por isso, se você procura uma forma de rentabilizar a sua propriedade, mesmo que ela seja menor, me segue aqui nesse perfil do Instagram. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, é só se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui a gente trata justamente disso, de lucro, de construção de lucro com engorda, com pecuária de corte. E hoje eu vou falar, além disso, das vantagens de ser pequeno, porque muitas vezes tem alguns pontos importantes, interessantes, que você pode simplesmente não estar considerando, e são pontos dentro e são pontos fora da porteira. É um conhecimento que faz a diferença aí nas propriedades e realmente eu convido cada um de vocês a estar aberto a possibilidades de construir esse resultado usando as tecnologias que são necessárias, que já estão aí disponíveis, algumas tecnologias que já estão disponíveis aí na maior parte das regiões do Brasil. E talvez você que está aqui com a gente hoje já tenha pensado assim, ou já tenha ouvido muita gente falar assim, principalmente uns 2 meses atrás aí, Marcelo, pode falar o que for, pode fazer o programa que for, acontece que pecuária de verdade vai ser só para os grandes. Não vai sobrar ninguém, só vai sobrar as grandes empresas que estão concentrando poder e o produtor, só os gigantes vão sobrar. E eu entendo que você pense assim, porque é natural. Agora eu vou te perguntar, será que o que estão falando aí nos grupos de WhatsApp, aí nas notícias, tenho certeza que você, como eu, ouve muito dessas coisas por aí, está se falando demais isso. Por isso, 2 meses atrás, eu trouxe aqui o Maurício Veloso, que é presidente da Socom, uma grande personalidade aí da pecuária nacional, veio aqui conversar comigo e a gente fez uma provocação. A gente falou assim, será o fim da pecuária ou o começo da maior oportunidade de lucro? Que justamente era o que estava acontecendo no momento de curva lá embaixo do vale do ciclo pecuário, a arroba mais barata do ano. Na semana seguinte que eu conversei com o Maurício, morreu um lote do Miguel lá em Sinop a R$185, foi vendida a arroba desse lote, chegou no frigorífico lá naquela semana com resultado positivo superior a R$500 de lucro bruto por cabeça. E agora? Hoje nós tivemos um pico aqui em São Paulo. Depois desse vale, nós tivemos um pico. E nós estamos só começando essa virada. Então a pecuária é feita de ciclos e é exatamente por isso que no momento que a arroba vem caindo nos últimos 2 anos, nós observamos aí movimentos de queda, isso realmente desanimou muita gente. Mas não é só de queda nem só de alta, é de eficiência e trabalhar sempre a longo prazo. E o que eu vou falar aqui hoje, que é mais legal de tudo, serve para quem tem 18, 20, mas também pode ser aplicado para quem tem 200, 400, 1.000. Serve para cada um de vocês. Vamos considerar então 25 hectares, vamos fazer uma simulação real de tamanho de hectare. Vamos lá, 25 hectares. Maravilha, então. Vamos pensar o seguinte, desses 25 hectares, dependendo do bioma que você está, 20% é reserva, vamos deixar meio estabelecido aqui, não vamos considerar bioma amazônico, né? 20% reserva, então desses 25 hectares, vamos pensar que 5 hectares é sua reserva. Depois, tem 1 hectare lá que é casa, construção, casa da turma que trabalha, da pionada, enfim. Então, uma parte disso aí tudo é construção. Depois, vamos pegar 4 hectares desses 25 e deixar para curral, corredor, uma área para produção de volumoso. Você vai pode ser que você precise usar, certo? Mas tem que ter ali uma área, tem que ter uma reserva, certo? Depois, sobrou 15 hectares. Maravilha. Então, dessa propriedade que nós começamos com 25, sobrou 15 hectares. Show de bola. Vamos agora fazer comparação de projetos. Projetos para você aplicar numa propriedade que sobrou de área de pasto ou para você construir a sua atividade pecuária em 15 hectares. E é claro que é só um exemplo que eu vou falar aqui. Cada projeto tem que ser avaliado, mas é só um exemplo em 15 hectares. Então, se a gente fosse pensar em vaca com bezerro, taxa de lotação média 0,8 a 1,2 UA por hectare. Muito bem manejado e tal. Então, vamos pensar ali, sem pegar no máximo do top de 10 UA por hectare, que a gente sabe que é possível, mas não é a realidade. Então, para você chegar numa propriedade desse tamanho, num grau de intensificação, para colocar 10 UA por hectare, tem que ter muito trabalho de muitos anos. Pode ser que você tenha isso hoje, mas não é a realidade da maioria dos produtores do Brasil. Então, eu vou considerar aqui 18 vacas que vão desmamar 15 bezerros por ano.
Então, nesse tamanho de propriedade, considerando esta taxa de lotação que eu acabei de dizer, nós estamos entregando 15 bezerros por ano. Agora, se você ganha R$500 de lucro por bezerro, então 15 vezes 500 são R$7.500 por ano. Não, Marcelo, mas é o seguinte, o meu lucro com bezerro é R$1.500 por bezerro. Não vamos entrar nesse ponto. Eu vou considerar que o seu lucro pode ser R$1.500 por bezerro nessa propriedade desse tamanho. Vamos lá então, R$1.500 de lucro por bezerro significa que você vai ter R$22.500 de lucro por ano. E talvez isso esteja bom para a sua realidade hoje. Tem uma outra atividade, tem alguém que toma conta lá para você, tirou um dinheirinho da fazenda ou do sítio, né? R$22.500 por ano. Guarde esse número, porque agora eu vou trazer o outro lado da moeda. O lado que muita gente acha que é impossível. O lado que muita gente fala e não acredita porque nunca viu acontecer. O lado que possibilita que muitos produtores desse país tenham condições de gerar riqueza para o país, de gerar prosperidade para ele, de conseguir deixar essa propriedade para as próximas gerações, crescendo com essa propriedade, começando com engorda e crescendo com essa propriedade. Vamos lá então. Eu vou considerar a mesma área, a mesma propriedade, de 25 hectares, a mesma área de 12 hectares, eu vou descontar 20% dessa área para corredor, para os currais, enfim. Vai sobrar 12 hectares. Desses 12 hectares, existe uma forma, existe um método que não é o mais convencional, somente fazendo as baias de confinamento, mas fazendo um sistema um pouco diferente para levar esses animais para engorda. E nesse sistema diferente, eu preciso de 1 hectare, 1,2 hectares, certo? Porque é mais de um, então não é só 1 hectare, é 1,2 hectares para engordar 50 animais. E eu não estou dizendo que eu vou usar o pasto para engordar, estou dizendo que vai engordar no coxo, de uma forma mais simples, sem necessidade de tanto equipamento. Então, 1,2 hectares para engordar 50 animais. Só que eu tenho 12 hectares disponíveis nessa propriedade de 25 hectares, que foi o começo da nossa conversa de hoje. Então, eu vou conseguir botar por giro 500 animais nessa propriedade de 25 hectares. E talvez você fale assim, Marcelo, mas para construir um confinamento em 25 hectares dá para botar muito mais gado que isso. É verdade, dá para botar muito mais gado que isso. Porém, esse sistema, para começar, e eu vou até voltar a falar disso, de começar, de progressão, de evolução do projeto, mas pensa o seguinte, lá em 10 hectares a gente consegue fazer uma estrutura, e eu estou dizendo isso porque é um exemplo real, lá de Sinop, 10 hectares, uma estrutura que está chegando aí 1.200 animais e vai chegar a 2.700 animais. Mas quando eu penso nesse sistema, para quem quer começar em módulos, guardando 1,2 hectares para 50 animais, então significa dizer que com 500 animais nessa propriedade por ciclo, ganhando R$500 de lucro, quanto que dá isso? R$250 mil em um ciclo. Quando a gente considera um ano ou 2 ciclos, dá para fazer 3, mas eu vou falar 2 só. 2 ciclos são R$500 mil numa propriedade de 25 hectares por ano de lucro bruto. Olha a diferença da possibilidade de escalar, de prosperar trabalhando com engorda, ao invés de fazer a atividade de cria. E eu não estou dizendo que a cria não é importante, e eu não estou dizendo muito menos que em uma fazenda grande você possa fazer a produção integrada. Eu gosto muito do ciclo completo, porque você tem versatilidade. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que se eu só tenho 25 hectares, como é que eu posso ganhar dinheiro de verdade? E talvez você seja criador de Nelore Elite, tá tudo certo, tenha gado elite, gado puro, gado de pista, é outra conversa. Não é muito simples entrar nesse negócio, mas é rentável. O que eu estou dizendo aqui é um sistema de engorda que te deixa aí de 250 mil a 500 mil reais de lucro bruto por ano, ou 750 em 25 hectares. Mas só tem um detalhe que eu gostaria de trazer aqui. Agora eu vou começar a falar um pouco mais disso. Vamos entrar nesse projeto. Marcelo, você falou, tal, achei bacana, mas explica um pouco mais, porque, né, como é que funciona isso? Então é assim, pensa que se você tem menos animais, tem algumas vantagens para fazer o sistema de engorda. E por isso, a meta de lucro não é os 500. Os 500 funcionam melhor dentro de escala. Numa propriedade menor, é possível trabalhar para chegar no 1.000. E eu vou dizer para vocês, tem produtor comigo, lá do Rio Grande do Sul, que consegue mais de R$2.000 de lucro bruto por boi e 1.236 em novilha. E sabe por quê? Sabe como é que isso funciona? Sabe como é que isso é possível? Porque é bem feito, porque é feito no capricho. E essa é uma das vantagens importantes de começar pequeno. E depois dá para crescer com o mesmo capricho. Com o mesmo capricho dá para crescer. E eu espero muito que você que está aqui hoje consiga entender isso para poder aplicar de verdade na sua propriedade. Então, se você
já pensa acelerado lá na frente, está falando assim, mas Marcelo, quanto é que eu vou precisar de dinheiro para poder construir essa estrutura para 500 animais? Eu vou dizer assim para você, calma, talvez você tenha uma quantidade de dinheiro guardada, queira investir, tem outros negócios, queira investir e tá tudo certo, você pode investir, calcula o seu payback, aguenta o rojão, investe, recupere, tá tudo certo. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Aí eu vou te dizer que não é de uma vez chegar logo, comprar 500, não. Você pode fazer modular. Você deve fazer modular. Deve fazer projetos, pilotos que funcionam, que crescem, que se retroalimentam. E como é que faz modular? Crescendo, dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro volta, vai, lucro volta, vai, vem, reinveste esse dinheiro na propriedade. E o tamanho do módulo que você vai começar é de acordo com a verba, com o montante de dinheiro que você tem ou que você vai pegar um custeio, por exemplo. Não sei em que região do Brasil você está, não sei se você tem acesso a isso, mas é uma realidade. Mas o que eu estou dizendo hoje é que não dá, não precisa começar com 500 animais uma vez. Você pode evoluir até isso ou até 5.000, tranquilo, da forma como você tiver vontade, disposição e capital para investir. Agora, quando a gente fala na melhor forma de começar, no tamanho, né? Como é que vai ser esse módulo? Como vai ser o tamanho desse módulo? Eu falei anteontem. Aliás, ontem eu falei também num vídeo que está aqui no meu perfil, o melhor tipo de animal para engordar. E logo eu já fui dizendo que o melhor tipo de animal para engordar não é você que escolhe, é o mercado da sua região. Por isso, para fazer esse projeto, talvez você goste muito de novilha, mas pode ser que na sua região, novilha, não seja a melhor possibilidade de lucro. Isso varia de região para região. Então, eu disse muito bem isso. E eu também disse que quem tem poucos animais, agora há pouco, eu disse que quem tem poucos animais também pode procurar e deve procurar parceiros. Por quê? Parceiros para vender esse gado, parceiros para comprar esse gado. Então você vai comprar, vai engordar e vai vender esses animais. Essa é a parte comercial que é importante também. Parceiros para vender melhor esses animais. Você vai ter disponível aí animais de uma qualidade diferente, superior. Quem tem poucos animais tem uma outra grande vantagem, esse controle do dia a dia. Sabe que o confinamento é uma coisa de controle, né? Não adianta achar que, Marcelo, você falou aqui e tal. É simples, mas precisa ter um controle mínimo. E como é simples, é mais fácil de controlar, mas isso não significa que você pode falar assim, Marcelo, então não preciso fazer muita coisa não. Não, negativo. É simples, mas tem que ter controle. Por exemplo, se eu tenho lá uma boutique de carne, uma casa de carne, e não controlo, por exemplo, o meu freezer que está com coisa congelada ou a temperatura da câmara fria, o resultado não vai ser o mesmo lá no final. Se eu tenho confinamento e não controlo a quantidade de matéria seca, fornecimento diário de comida de matéria seca, não vai ser igual ao resultado lá no final. Então, a vantagem de fazer com menos animais é o capricho que você vai colocar ali. Uma pessoa só que faz, que tem aquele capricho, que com isso consegue fazer o negócio progredir e ir para frente. Agora, me diga uma coisa, na sua opinião, qual uma das coisas mais importantes para ter resultado, para ter lucro, para ter sucesso no confinamento? Uma coisa mais importante que conhecimento, que planejamento, que comida de qualidade, que escolher os animais certos, que pagar o preço de entrada certo. O mais importante de tudo isso é a fé, é acreditar no que você está fazendo. É acreditar que você vai achar um gado que você precisa botar no confinamento por 2.500, 2.500. Por exemplo, não estou dizendo que esse é o número certo, tá? Só que, por exemplo, é acreditar que você vai conseguir tratar, comprar, vender, porque a fé, e não estou falando em Deus, apesar que eu acredito muito também, ele é minha força, me ajuda no dia a dia, me dá tudo que eu preciso, mas não é isso que eu estou dizendo agora, é acreditar no seu projeto, na sua fazenda, na sua possibilidade de deixar esse negócio para os seus filhos, na sua possibilidade de crescer com esse negócio, na sua possibilidade de fazer certo, de sair da zona de conforto, de ir atrás e procurar uma coisa diferente, uma coisa que você ainda não conhece. Por mais que você conheça muita coisa, tem alguma coisa que você pode procurar que você não conhece. Por mais que mude o governo, é confinador, é pecuarista aroeira, tem que ir atrás. E quem eu vejo que faz isso, dos meus alunos, por exemplo, são os que ganham mais dinheiro, são os que são mais felizes, motivados, vai para frente, entendeu? Então, os que fazem o planejamento, que é muito importante, se organizam, fazem o planejamento e fazem esse planejamento acontecer na prática. Essa vontade, isso está no sangue do brasileiro, não de todos. Mas no seu que está aqui hoje, eu tenho certeza, você não ia estar aqui me ouvindo falar de uma coisa tão técnica assim se você não quisesse realmente fazer isso acontecer. Então, a primeira coisa é ser aroeira mesmo. Depois é ter aquela persistência de cada ponto que eu ensino, você tem que procurar algumas coisas na sua região, certo? Cada ponto que eu ensino, você tem que ir atrás. Por mais que eu me esforce, que eu fale, que não importa o tanto que eu esteja cansado ou viajado 500 mil quilômetros, eu sento aqui à noite, faço o programa, por mais que eu faça a minha parte, só vai acontecer se você também fizer a sua.
que é realmente procurar as oportunidades, ir atrás. E talvez você ache um preço caro de milho, outro preço caro de milho, outro, e depois que você conversou uma semana, 10 dias, pum, tive uma ideia. E sabe por que você teve uma ideia? Sabe por que você encontrou uma oportunidade melhor? Porque você acreditou que você ia conseguir. E essa é uma das diferenças de quem tem prosperidade e de quem tem murmuração. Murmuração não tá com nada. Depois de tudo isso, é claro que o conhecimento de tudo que acontece dentro e fora da porteira. E dentro da porteira é o manejo, é o dia a dia. E fora da porteira é a abertura a novas possibilidades de fazer o confinamento acontecer. Eu falei aqui de pontos muito importantes para uma propriedade pequena. Nós fizemos um planejamento, nós fizemos, na verdade, uma simulação de uma situação real, onde é possível engordar 500 animais, uma propriedade de 25 hectares, 500 animais por ciclo, para começar antes de fazer uma estrutura, para ficar enorme. E esse dimensionamento ele vai mudando conforme você vai ganhando experiência. Mas dentro de tudo que é importante, e tendo um sistema de trato simples, que dá menos problema, que é mais fácil de executar e que leva a ganho de peso forte, existem alguns perigos no meio do caminho. Existem algumas coisas que mudam a qualidade dos alimentos. Existem alguns fatores que deixam o alimento mais fraco sem você perceber. E isso é um problema lá no calcanhar. Sabe a história do calcanhar de Aquiles? Inclusive das operações maiores, porque tem muito controle, mas muitas vezes não consegue pegar desvios, por exemplo, de teor de NDT, de energia, em alguns alimentos. E esse é um fator de variação que muitas vezes não leva ao resultado desejado. Deixa um pouquinho de dinheiro na mesa, deixa um pouquinho de lucro para trás. Continuando a nossa conversa, uma outra parte importantíssima é o seguinte: você é pequeno, quer fazer, beleza. Tem algumas tecnologias que são necessárias. E quando eu falo em tecnologia, não é comprar uma coisa cara, não é nada disso. É uma forma de saber estimar o ganho de peso, de saber o quanto aquela dieta vai gerar de ganho de peso, mesmo antes de começar o ciclo. Isso é muito importante. Te ajuda, te dá previsão, te ajuda a saber quantos dias esses animais realmente vão ficar confinados. Então você sabe quanto dinheiro você vai precisar, você sabe o dia que você vai negociar esses animais com o frigorífico, você sabe quando vai ser o seu próximo ciclo, você consegue fazer a programação de 2 anos numa fazenda. Tem um grande amigo meu, que é um super técnico, que fala assim: Marcelo, o que está acontecendo na fazenda hoje começou há 2 anos atrás. O que eu estou planejando hoje é para daqui a 2 anos. E assim vai. Então, tecnologias, sistema que te mostre quanto vai ser o ganho de peso daquela dieta. Então, eu trabalho com sistemas de dieta que são mais simples e mais fortes, que te possibilitam saber o ganho de peso para que você faça o seu planejamento e corra atrás dele e execute e atinja as suas metas, os seus resultados. Porque cada um que bate na sua porta ou cada tipo de animal que você acha disponível aí para comprar é uma oportunidade. E você precisa saber se é uma boa oportunidade ou se não é uma oportunidade, na verdade. Se é uma bucha, se é um problema, se é uma novilha Angus linda que vai te dar prejuízo lá na frente. Não é só porque ela é Angus, não é só porque é um boi, vamos pensar assim, um Nelore top. Não é só isso que é importante. E às vezes a nossa preferência nos atrapalha demais na hora de ter o lucro, na hora de escolher para ter o lucro, na verdade. Então, cada oportunidade que aparece, eu tenho ensinado a minha turma a avaliar essa oportunidade. E é claro que a gente, com a experiência, vai orientando, vai direcionando. Todo mundo que está lá dentro do programa tem um direcionamento, tem uma meta para ser atingida. E quando a gente fala em meta, eu lembro muito de equipe. E muita gente fala que é difícil trabalhar com uma turma, com difícil mão de obra. Na verdade, qualquer coisa que a gente for fazer e quer fazer bem feito, tem que ter capricho. E para fazer caprichado, é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente se empenha mais, que são mais horas necessárias, mas quem gosta, gosta. Quem não gosta, quem está fazendo meio nas coxas, vai sair da pecuária, porque a pecuária está com a margem estreita. Mas quem gosta, faz. Então, tem uma frase que atrapalha demais as fazendas, que é assim, por exemplo, talvez você já tenha ouvido ou já tenha falado assim para algum dos seus funcionários, ou alguém já tenha te falado assim: olha, nós precisamos trocar aquele gado de pasto, ou nós precisamos comprar um milho, olha, nós precisamos, Marcelo, nós precisamos comprar aquele lote ali. Toda vez que a gente fala isso, tem um problema, porque precisar não significa nada. Eu falo assim: olha, precisa ir lá e botar comida no coxo às 8 horas. Opa, mudou alguma coisa aí. Ah, nós precisamos tratar dos animais. Ó, fulano, vai lá que precisa tratar dos animais. Olha, essa frase é boa. Vamos lá, vamos pegar essa como exemplo. Ô, Joaquim, vai lá que você precisa, vai lá tratar dos animais. Joaquim, vai lá que precisa tratar dos animais. Precisar, a gente sabe que precisa, mas falta uma palavra, que é muito importante. Essa palavra é o quando. Então, olha uma frase diferente. Quando você consegue ir lá raspar a baia de confinamento? Ah, hoje não dá, seu Marcelo, só amanhã. Maravilha, amanhã combinamos de raspar a baia do confinamento. Então, existem maneiras da gente começar a fazer com que as coisas aconteçam e sempre parte de quem está com a responsabilidade de coordenar tudo isso. A forma
como você conduz. Não adianta a gente ficar muitas vezes irritado porque a coisa não aconteceu. A gente tem que dar o direcionamento para ela acontecer no momento que seja possível de ser feito aquilo ali. Por isso tem que definir prioridades. E uma das prioridades mais importantes de quem está tratando de gado no coxo é o horário de trato. Não tem conversa. Horário de trato é horário de trato. Não pode variar. Quem estuda isso fala que não pode variar mais que 10 minutos todo dia. O boi está ali dentro na baia de confinamento só comendo e deitando e ruminando e bebendo água. Portanto, é possível, numa propriedade de 25 hectares, engordar 500 animais e chegar a um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça. Mas precisa ter disciplina, dedicação. E já que o meu sistema de trato é mais fácil de misturar, é mais fácil de servir, é muito mais fácil você programar a hora que você vai lá, que você vai fazer. E é isso justamente que faz a diferença do lucro lá na frente. Bom, agora, que tipo de pecuarista? Que tipo de produtor que ganha com essa situação? É só quem é pequeno? É só quem tem uma propriedade de 25 hectares? Todos os pecuaristas ganham com padrão de produção. Todos os pecuaristas ganham quando se trabalha com capricho. Todo mundo que tem meta e acredita que vai conseguir a meta se desdobra até bater a meta. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha com uma dieta que é seca, por exemplo, que não vai dar dor de cabeça. Não vai ter variação. E aquilo ali o boi vai comer. Todo mundo ganha com regularidade no trato. E aí, se você está aqui hoje e já ganha dinheiro, se você que está aqui hoje já tem lucro no confinamento, e talvez, Marcelo, o que você falou é legal, mas eu já faço. Eu vou dizer o seguinte para você, cuidado com essa posição, porque eu já errei dessa forma outras vezes. Eu já fui em muito congresso, por exemplo, e eu não tem um momento da vida, né? Quando a gente faz 10, 15 anos de formado, a gente acha que sabe tudo, né? Com 10, 20 anos de fazenda, eu já cheguei em congresso e falei assim, não vou aprender nada aqui, fui bater papo. Então, no final, batendo papo com um amigo, ele falou assim, nossa, você viu aquele aditivo novo? Eu falei, não vi, que aditivo novo? Ué, você não estava lá? Não estava na palestra. Hoje em dia, eu sento ali e eu fico lá 3 dias ouvindo, muitas vezes, para uma frase que fez a diferença. Então, você que está aqui hoje já tem resultado positivo? Atenção, tem que estar atento aos ganhos marginais. E talvez você escolha não estar atento aos ganhos marginais, mas eu tenho que te advertir do seguinte, nós trabalhamos com carne é commodity, perde valor. Por isso, quem é pequeno, normalmente está começando e quer aprender, está muito atento a todas as oportunidades de ganho. Isso serve também para você que é grande, também para você que busca uma forma de melhorar o resultado aí com ganhos marginais na sua operação de engorda, seja ela do tamanho que for. Muitas vezes, a diferença entre lucro e prejuízo num sistema de engorda pode ser a diferença entre o que foi planejado para ser feito e o que foi executado de verdade. Por isso, o sistema de engorda mais simples dá maior possibilidade de lucro. Estamos encaminhando para o final dessa edição do programa, então se você conhece alguém que tem uma propriedade pequena e gostaria de ter resultado com engorda, compartilhe esse vídeo e ajuda ele também. E se você gostou do que você aprendeu aqui hoje, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, dá uma curtida nele também. Tchau, tchau. Valeu, turma.